Pois muito bem, senhores. A primeira coisa que nós devemos fazer dentro de equação é aprender a sua definição e sua fórmula geral. Que todos nós sabemos que é ax ao quadrado mais bx mais c. Sempre igual a zero. Lembrando que, para que ela exista, a diferente de zero. Então, o x, ele vai ser a incógnita. Porque o que é incógnita? Incógnita é aquilo que a gente procura. E dentro de uma equação de segundo grau, eu estou procurando, de fato, é o valor de x. Por isso que a incógnita é x. O a, o b e o c é incógnita? Não. Eles são os coeficientes. Porque a tem um valor, b tem um valor e o c também tem um valor. Então, minha fórmula geral está escrita, né? Depois disso, a gente vai para as atividades, começando do nível básico. Que é o quê? Conhecer uma equação de segundo grau. Então, se a gente for analisar aqui, ó, quais equações são do segundo grau? Se eu for analisar a letra A, ela é do segundo grau. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, ainda é completo. Ó, nós temos o A, o B e o C. A letra B, ela é do segundo grau? Não, porque está faltando o x ao quadrado. Mesmo que eu resolva isso aqui, ó, 8x menos 5x, nós vamos ter 3x menos 2 igual a zero. Ó. Então, ela não é do segundo grau, porque no caso aqui, ó, não tem o A. E o A é o que acompanha x ao quadrado. Então, essa aqui eu já sei que não é. C é do segundo grau? É, porque nós temos o A, o B e o C. Letra D é do segundo grau? Não, porque você vai dizer assim, ah, professor, mas ali tem um A, mas a lei de existência diz A diferente de zero. Então, se o A é igual a zero, o que acontece com ela? Ó, ela deixa de ser do segundo e passa a ser do primeiro. Então, a letra E é uma equação de segundo grau? Sim, só que ela não é completa, ela é incompleta. Eu tenho A, eu não tenho B, porque o B é o que acompanha x, e nós temos aqui o termo independente. Então, é do segundo grau? Verdade. Letra F também é do segundo grau, porque nós temos o A. Senhores, não confundam as coisas. A equação, ela tem que ter o A. Aqui ela é completa, mas ela também pode ser escrita assim, ó. Vai estar faltando o C. Vai estar faltando o B. Como pode ao mesmo tempo faltar o A e o B? O B e o C. Quem não pode faltar de jeito nenhum é o A. E o A tem que existir. Por isso que ela é uma equação de segundo grau. Beleza. Então a letra G é do segundo grau, aí você vai dizer, ah, tem o x ao quadrado ali, o número. É, mas lembra lá no estudo de polinômios, o que define o grau de um polinômio é o maior expoente. E o maior expoente aqui no caso é 3. Então essa equação ela não é do segundo grau, ela é do terceiro grau. Tá bom? Então isso aqui, falso. E a letra H, a gente analisa aqui, ó, que tá faltando x ao quadrado, porque esse com esse dá para reduzir. Fica menos 6x menos 1 igual a zero. Então essa aqui é falso, porque ó, não existe o A. Né? Então, começa assim as questões, começa com o nível fácil, identificando o A, o B, o C, quando é uma equação e quando não é. Segunda questão diz assim, determine os valores dos coeficientes A, B, C. Agora aqui ele quer que eu encontre o A, o B e o C. A, 2, B é o que acompanha o x, então é menos 8, e C é 7. O A, pelo amor de Deus, o A não é o x ao quadrado. É o número que acompanha x ao quadrado. É 1. B, menos 5. E C é 6. Então, sim, é uma equação onde nós temos os três coeficientes. Letra C, quem é A? 3. Quem é B? Menos 7. E quem é C? Menos 4. Então, ela é completa. Letra D, A é 1. B é menos 1, então aqui é 1, B menos 1 e C é igual a menos 6. E a última letra é A menos 1, B menos 4 e C é 9. Aí vocês verem a importância de, desde conhecer uma equação a identificar os coeficientes, ela faz parte do estudo das equações. Por quê? Porque quando eu entrar lá na fórmula de Bhaskara,
Quem é que eu preciso? Do A, do B e do C. Então, se eu não souber nem identificar, eu não vou saber resolver. Tá bom? Então, parece ser chato e maçante, mas é preciso saber disso, tá bom? Na terceira questão, ele já diz assim, ó, coloque na forma. Então, ele quer que eu escreva na fórmula A, B, C. Então, você observa que antes, as questões elas já vinham tudo organizadas assim, ó. O A, o B e o C. Agora, não, ele começa a bagunçar. Para que você, de fato, entenda como é que se escreve na sua fórmula geral. Então, primeiro tem que vir um A. É o x ao quadrado. Então, nós temos ali 3x ao quadrado mais 5x. Ó, identifica a igualdade para quê? Para mim saber quem é que vai mudar de lado da igualdade. Quem é que vai mudar de lado? O 4 vem menos 4. O menos 7 vem mais 7, porque a nossa equação, senhores, ela sempre é igual a zero, tá bom? Então, 3x ao quadrado. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. E nós temos aí a nossa fórmula geral. Exatamente me dá a possibilidade de achar o A, o B e o C. É por isso que a gente tem que organizar. Então, vamos lá, a próxima. A próxima, nós temos um parêntese para eliminar, né? Então, primeiro eliminar o parênteses, viu? Eu posso até começar escrevendo ele assim, ó. Mas eu tenho que eliminar aquele parênteses. Aquele parênteses é distributivo, viu? 2x menos 2. Ó. Aí o aluno olha para cá. Meu Deus, uma distributiva, senhores, é multiplicação. 2 vezes x, 2x. E por que ficou menos? Porque o sinal do 2 aqui ele é mais. Se eu estou multiplicando com um que é negativo, sinal diferente é negativo. Pelo amor de Deus, sétimo ano. Então aqui nós vamos ter x ao quadrado. Identifica a igualdade. Quem é que eu vou trazer para cá? O 2x e o 2. Então mudou de lado, mudou de sinal. Então nós vamos ter x ao quadrado. Sinal diferente. Subtrai e conserva o sinal do maior. Mais 2. Então, observe que agora sim, ela está na minha fórmula geral. Onde subtrai e conserva o sinal do maior, né? Para quem sabe, de fato, na mesma hora identifica o erro, né? Agora, para quem não sabe, só lamento. Aí nós temos o A, que é 1. O B, que é 2. E o C, que é 2 também. Continuando. Aí, piorou ainda mais a equação do segundo grau, porque o aluno olha para ele e diz, meu Deus, cadê a equação? Tá ali. Agora, o que ele está envolvendo aqui? Ele está me envolvendo produtos notáveis. O aluno ele tem que olhar para cá, ó, ele tem que se arrepiar assim, ó. X ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 2 vezes 4, 8 vezes x, 8x, e termina com o quadrado do segundo. É o quadrado da soma, é assim que se resolve, né? Aí aqui, ó, distributiva. Vai ficar 3x mais 3 vezes 2, 6. Agora, vamos lá. Identifica a igualdade, porque agora eu vou ter que botar x do lado de x. Tá lá mais, vem pra cá menos. Lá tá mais 6, vem menos 6. Porque a equação, ela tem que ser igual a zero. E você observa que ali, ela não tá igual a zero. Ela tá igual a outra expressão. Então, a gente tem que resolver todas as expressões e depois igualar a zero. Subtrai e conserva o sinal do maior. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, observe que aparece a equação do segundo grau. Então, o domínio é esse. 1, 5 e 10. A outra, o aluno, aí agora pronto, ele aprendeu o produto notável, ele acha que isso ali é um produto notável. Não se engane, não tem nada a ver. Isso ali só vai por distributiva. Professor Mário, poderia ser o produto da soma pela diferença. Não, só seria produto da soma pela diferença se fosse assim, ó. Até poderia ser. Se os termos são iguais, o primeiro e o segundo. Ou também assim poderia ser, ó. Porque, ó, os termos são iguais. Agora ali não tem nada a ver, viu? Então, o que acontece? Ali só tem uma maneira de resolver. Infelizmente, é a nossa distributiva. Então, distributiva, como diz, é distribuir, ó. X vezes x, x ao quadrado.
x vezes 1, x. Sinal diferente, negativo, porque na multiplicação primeiro é os sinais, viu? 2 vezes x, 2x. Sinal diferente, negativo, 2 vezes 1, 2. Então, vamos igualar ela a zero. Ó, dá para fazer logo a continha. Subtrai, conserva o sinal do maior. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos x. Sinais iguais. Soma e conserva o mesmo sinal. Menos 5. Quem é A? 1. Não é x ao quadrado. A é o que acompanha o x ao quadrado. Quem é o B? É x? Não. É o que acompanha o x. Tá ali o B. Que no caso é menos 1. E o C, menos 5. Então, começou bonitinho, organizadozinho. E vai complicando, vai aumentando o nível. Vai praticando que você vai aprendendo. Né? Agora vamos lá. Agora, o que é que nós vamos fazer? Entender que as equações elas podem ser completas e incompletas. Quando é que ela é incompleta? Quando por algum momento faltar o B, o C ou o BC ao mesmo tempo. Quem não pode faltar de jeito nenhum é o A. Porque A é o que acompanha x ao quadrado. E o que dá nome à equação do segundo grau é exatamente o x ao quadrado. Então, essa se chama lei de existência. Então, vamos lá. Essa primeira, nós temos uma equação completa. Eu tenho o A, o B e o C. Outro, o A, o B e o C. A incompleta, a gente vai começar a observar, ó, que a completa, se a gente pensar bem, senhores, ela é um trinômio. É um polinômio com 3 termos. E a gente observa aqui que agora que eu não tenho um trinômio, eu tenho um binômio. Então, tá faltando alguém. Aí eu vou identificar. Quem é? O termo independente que está faltando. Então, ela é uma equação do tipo C. Bom? A letra B. Observe que ela só tem 2 termos. Então, está faltando alguém. Quem? O B. Por quê? Porque B é o que acompanha x. E ali a gente tem o A, que acompanha x ao quadrado, e temos o termo independente. Então, está faltando o B. E aqui, por último, está faltando o B e o C, porque só sobrou o A. Quem não pode faltar de jeito nenhum é o A. Beleza, aí agora vem as atividades. Começa pedindo para identificar. Então, nós temos aqui a letra A. Classifique as equações do segundo grau como completa e incompleta. Está de brincation. Letra A. Incompleta. Quem é que está faltando? B igual a 0. Porque B é o que acompanha x. Aí você pode fazer até assim, ó. Que aí você vai começar a identificar quem é que está faltando, ó. Escreve a fórmula geral. Eu observo que está faltando um x aqui, ó. Então, incompleta do tipo B igual a 0. Essa aqui, eu tenho um x ao quadrado e tenho um termo independente. Isso quer dizer que o B é 0 de novo, né? Está faltando o B. Então, ela também é incompleta. Essa aqui, eu tenho o A e tenho o B. Então, está faltando o termo independente, que é o C. Então, ela é incompleta do tipo C igual a 0. Aqui eu tenho o A, tenho o B e tenho aqui o C. Então, está ali o A, B, C. Então, completa. Tenho o A, tenho o B. E o C, que é esse aqui. Então, se tem um A, B, C, completa. Faça isso aí com as letrinhas, viu? Talvez você já identifique. Olha aí, ó. Tá bom? É só saber o A, B, C. Beleza. Agora nós vamos ver a resolução. Tá bom? Já identificamos. Completa, incompleta. E agora nós vamos resolver as equações incompletas. Só que as equações incompletas, você pode até dizer assim, ah, eu vou pôr Bhaskara. Pode. Só que você vai perder muito tempo. Então, as incompletas, elas têm seus métodos próprios de resolução. Tá bom? Quer ver? Observem. Não vou ler muito aqui essa parte teórica, porque a gente vai na prática aqui. Eu vou aqui, olhei minha equação, eu tenho A e tenho C. Tá faltando o B. Então, a gente resolve ela tirando a raiz do C. Olha só. Isola. Quem é que eu jogo para o outro lado? 81.
Esse quadrado só tem uma maneira de sair, em forma de raiz. Então, x1 é mais 9 e x2 é menos 9. Solução: 9 e menos 9, ou menos 9, 9. Tá bom? Agora, uma coisa também importante sobre equações. Por que o 9 e o menos 9, às vezes a gente não se pergunta, por que o menos 9 e o 9, ele é solução da equação? É porque somente o 9 e o menos 9, quando eu substituir lá no lugar de x, que nós vamos ter uma igualdade. Olha, só uma curiosidade, ó. Que quando tiver questão perguntando assim, ó, prova que o número tal é solução da equação. Você pega ele e substitui no lugar de x. Vamos lá, o meu x está ao quadrado, eu vou botar o 9. Olha o que vai acontecer aí, ó. Porque eu sei que é a solução porque eu calculei. Dá quanto? 81. Menos 81 é solução, porque deu uma igualdade. Pega o menos 9 para você ver também, que a gente achou. Ó, base negativa expoente par fica positivo. É isso que é solução, senhores. Ó, é quando a gente encontra uma igualdade. Viu? Eu só estou demonstrando para você, não precisava não. Porque eu calculei e eu sei que é. Tá bom? Vai lá para a próxima. Ela é incompleta. De que tipo? B. Porque está faltando B. Nós temos o termo independente. Então aqui, ó. Quando o B é igual a zero, só se resolve tirando a raiz do C. Joga o C para o outro lado. A potência só sai em forma de raiz. Como ela é do segundo grau, nós precisamos do mais ou menos. Agora, a raiz de 3... ela não é exata, ela é um número irracional. Professor, como é que vai ser a solução? É só botar assim, ó, porque não tem como tirar a raiz, ó. Pronto, já foi. Ok? Aí você pode... Professor, por que você não está botando mais? Porque a gente sabe que se não tiver ali é mais. Tá bom? Então, coisa interessante. Quando é que vai ser possível calcular uma equação do tipo B igual a zero? Somente, vocês não prestam muita atenção para as coisas, ó. Somente quando o C é negativo, ó. Porque o C sendo negativo, ele vai para o outro lado positivo. Agora, quando ele é positivo, ele vai para o outro lado negativo. E quando eu for tirar a raiz dele, não existe. Então, bem aqui, ó. Se eu quisesse, eu já poderia fazer assim, ó. Quer ver como é verdade? Olha, ó. X ao quadrado. Vou jogar o 24 negativo. Isso aqui só sai em forma de raiz. Vai ficar mais ou menos. Ó, não existe. Não existe. Beleza. Todos os casos anteriores, o A era 1. A gente não estava se preocupando com A, apesar dela ser incompleta, ó. Ela é incompleta do tipo B igual a 0. Só que agora o nosso A não é 1. Então também eu vou ter que trabalhar com aquele A. Mas o princípio é o mesmo, ó. 16x ao quadrado. Joga aqui para o outro lado. 25. Vai dar tudo certo, ó, porque o C é negativo. Olha, agora o A aqui não é 1. Nos outros casos tudo era 1. Eu nem me preocupava com divisão. Agora aqui a gente tem que jogar ele para o outro lado, ó. Você está multiplicando, ele vem dividir. Aí o aluno, ele, meu Deus, uma fração é a divisão, vou dividir, não faça isso. Nesse caso específico, não. Por quê? Porque o aluno tem que olhar para a fração e entender que o numerador e o denominador, todos têm raiz. Então, eu não vou dividir 25 por 16, você vai perder tempo e vai se lascar. Olha aí, ó. É só fazer isso, senhores. Mais ou menos... porque elas têm raiz exata. Que é o x1? 5 sobre 4. Que é o x2? Menos 5 sobre 4. Professor, e quando é que vai ter hora que eu vou ter que dividir? Porque tem hora que eu vou ter que dividir o numerador pelo denominador. É nesse momento? Não. Porque o numerador e o denominador, eles têm raízes exatas. Olha aqui uma situação onde você vai dividir, senhores. Quando eu tenho assim, ó. Incompleta também, ó. Olha aí, ó. É por isso que só existe alguns casos de incompleta do tipo B. Esse caso aqui, ó. Mesmo jeito, ó. Vamos isolar. Eu jogo o 18 pro outro lado. O 2 vem dividindo. Tenta tirar a raiz de 18. Não existe. Tenta tirar a raiz de 2. Não existe. Então aqui o que eu entendo? Se não tem como eu tirar a raiz do numerador e do denominador, eu divido. Olha aí, ó. Quanto é 18 dividido por 2?
Agora sim eu tiro a raiz de 9. É essa maldadezinha que vocês têm que ter. Beleza, vamos lá, continuando com as incompletas. Essa aqui eu já tenho certeza do valor dele. 0. Porque quando ela tá faltando o B e o C, senhores, sempre vai ser a raiz disso aqui, ó. Vocês vão entender por quê, olha aí, ó. Isolo X. Aqui tá multiplicando, vem pra cá dividindo. Vai dar 0, aquela divisão. Agora você vai pegar e vai tirar a raiz de quem? De 0. Não existe mais ou menos para 0, pelo amor de Deus, né? Olha aí como é 0. Aí aqui é do tipo C. Só se resolve de uma maneira. Fator comum em evidência. Quem é comum? O X. Isso aqui dividido por isso sobra X. 5x dividido por X sobra 5. Quem é nosso primeiro X? 0. É só igualar, né? O segundo X é o que está dentro do parêntese. E agora, joga para o outro lado. Pronto, então aqui, minha solução aqui seria 0 e 5. Quem é minha solução aqui? Somente 0. Moleza, senhores. Incompleta é fácil. Ainda é mais fácil quando ela vem escrita. Talvez o grande problema de vocês é quando vinha um texto, para que você interprete um problema. Aí gera um problema sério, né? Bora lá. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós podemos fazer isso aqui, senhores, ó. Primeiro que ela tem que ser igual a 0. Não é isso que está escrito aí. Então, bora igualar a 0. Como? Trazendo o x para cá igualando a 0. Porque lembra que a equação ela tem que ser igual a 0? Se você viu que tem um termo do outro lado da igualdade que não é 0, você já puxa, ó, o primeiro. Ah, professor, mas por que aqui é o contrário? Aqui, ó, presta atenção. E por que nessas aqui é o contrário? Não já está igual a 0? É porque o método de resolução dela é jogar o C para o outro lado, tá bom? Aqui não. Aqui, ó, eu identifico que ela é incompleta do tipo C. Só se resolve fator comum em evidência. Olha como é que vai ficar aí. Quem é o fator comum? X. C não dá, repete. X ao quadrado por X, X. 5x dividido por X, sobra o 5. Então, quem é o primeiro X? Sempre na tipo C? 0. E o outro? O que está dentro do parênteses. Então, nós vamos ter aqui. Vamos isolar agora sim. A ideia é resolver, como se fosse uma do primeiro grau. Vai lá. Joga o 5 para o outro lado. Isola o X e nós temos 5 sobre 6. Está aí a resolução. E essa aqui? Produto notável. Olhou, viu o produto notável? Vamos lá. O quadrado do primeiro mais, ó, 2 vezes 2, 4 vezes x, 4x, mais o quadrado do segundo. Já foi. Lembra que a equação tem que ser igual a 0? Então, vamos trazer o 4 para cá e igualar a 0. Ó, cancela. Nós vamos ter x ao quadrado mais 4x igual a 0. É tipo C. Só se resolve fator comum em evidência. Então, essa aqui... Senhores, de tanto vocês praticarem, isso aqui é para se tornar uma coisa automática para vocês. Então, vai lá. Primeiro x, 0, que é só igualar o de fora. E o segundo x, o que está dentro do parênteses. Então, nós vamos ter x igual a menos 4. Então, se eu posso escrever a solução, menos 4 e 0. Tá bom? Você vai escrever em ordem alfabética. Em ordem crescente, perdão. Quem é a solução aqui? 0 e 5 sobre 6. Beleza. Agora, também provavelmente seja incompleta, só que aqui ele quer que os resultados só sejam números naturais. Posso ter número fracionário? Não. Eu posso ter número negativo? Não, porque ele só quer que os números sejam naturais, o resultado só seja natural. Então, bora lá, ó. Um produto notável aí.
o quadrado do primeiro, como é menos ali, menos 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12x, mais o quadrado do segundo, olha só. Vou trazer logo esse 9 para cá, porque ela não é igual a zero. Olha o que acontece? Cancela, cancela, cancela. Sobrou 4x ao quadrado. Incompleta do tipo quem? B0 e C0. Eu já tenho certeza do resultado. Zero. Mas bora lá entender por quê. O 4 está multiplicando, então ele vem dividindo. Então, x ao quadrado é igual a zero. O quadrado só sai para cá em forma de raiz, que é a raiz de zero, zero. O que está errado aí? Ah, só por causa do... Pronto. E, agora sim. Vamos lá. Distributiva. Só tem um jeito, distributivo. Vai ficar x ao quadrado mais 2x. Vamos trazer logo o 4 para cá, para adiantar o caminho. Porque ela tem que ser igual a quem? X ao quadrado, olha. Subtrai e conserva o sinal do maior. Já observei que ela é do tipo C igual a zero. Só se resolve por fator comum em evidência, né? Então, vai ficar menos 2. Primeiro x, zero. Segundo x, que está dentro do parênteses, que é 2. Então, solução 0 e 2. Bola para frente. Agora, nós vamos começar a usar a fórmula resolutiva. E aqui vai um aviso. Questão desafio. Você me provar a fórmula de Bhaskara. Tem uma videoaula lá, como é que eu provei a fórmula de Bhaskara. Estude aquilo ali, passa 10 mil vezes. Agora, uma coisa que eu vou dizer, não pesque. Se você pescar, você vai pescar lá na beira do rio, não vai pescar mais aqui, não. Pode esquecer, que eu boto é para expulsar mesmo. Porque eu estou dando a oportunidade de mostrar qual é a questão que tem que fazer, então só custa você pegar e estudar. Quem acertar é 2 pontos garantidos. Provar a fórmula de Bhaskara. Eu não vou provar, senão nós vamos perder muito tempo. E já tem um vídeo lá que eu gravei provando. Façam quantas vezes possível. Tá bom? Então, o que que acontece? Depois a gente fala disso aqui quando chegar lá no delta, viu? No discriminante. Agora, nós temos algumas questões contextualizadas aqui, que também eu já vi que vocês têm muito problema. Ó, o retângulo e o quadrado a seguir tem a mesma... Quando o livro diz que tem a mesma medida de área, o que é a mesma medida? Que são iguais, senhores. Meu Deus, eu marquei a área do quadrado. Base vezes altura. Ou x ao quadrado. Agora eu vou calcular a área de quem? Do retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Só que para quem não sabe, para quem sabe multiplicar, beleza. Quanto é 1,6 vezes 10? A vírgula não ia para a direita uma vez. Mas só que aqui não é 10, aqui é quanto? É 5, porque é a metade o 10, né? O dobro do 5. Aqui não deu quanto quando eu multipliquei por 10? Não deu 16? E o que que o 5 é do 10? A metade, então que é a metade de 16. Pois é, então 5 vezes 1,6 é 8. Mas para quem não sabe, pensa que eu falei snip, 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 bora lá multiplicar, é só multiplicar. Vamos lá. 30 vai 3, 5 vezes 1, 5, com 3, 8. É 8, tá bom? Então, a área do quadrado é quem? Vamos lá, vou escrever aqui, ó. A área do quadrado é x ao quadrado. E a área do retângulo é 8x. Mas o que que a questão diz? Que as áreas são iguais. Então, ele está me dizendo o seguinte,
que x ao quadrado é igual, então vai virar uma equação de segundo grau, mas a equação ela é igual a quem? A zero. Então, ó, x ao quadrado menos 8x, pronto. Acabei de identificar que ela é uma equação incompleta do tipo C, só se resolve por fator comum em evidência. Olha só. Primeiro x, 0. Segundo x, é o que está dentro do parênteses. Pronto. Como nós estamos falando numa questão de geometria, o zero não representa medida. Então, para mim aqui, o x que interessa é apenas o 8. Pronto, já achei o valor de x. Mas vamos ver o que a questão quer. Qual é a medida do comprimento do lado do quadrado? Ah, é o que eu acabei de achar. Quem é? 8. E quem é que vai ser a base disso aqui? Vai ser 16 vezes, porque é o x. Quanto é 16 vezes 8? 48 vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Então, o lado desse retângulo aqui, a base, perdão, é quanto? 12,8. Pronto. Agora, bora lá. Já achamos o lado do quadrado, né? Que x é igual a 8. E o que ele quer na letra B? Qual é a medida do perímetro do quadrado? Que é perímetro? A soma de todos os... Só que o quadrado, senhores, e o retângulo, eles têm algo interessante. Eles têm uma fórmula para o perímetro. Sabe que é a fórmula do perímetro de um quadrado? Imagina, se é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, o perímetro dele seria x mais x mais x mais x, que vai dar... Eu acabei de achar o x, que é quem? 8. É só multiplicar o lado dele 4 vezes. Esse é o perímetro de um quadrado. Quem é o perímetro desse quadrado? Soma aí 8 mais 8 mais 8 para ver como eu estou falando a verdade. 8 mais 8 mais 8. 16, 24, 32. Tá bom? E o do retângulo? O que eu vou fazer? Tem quantos 5 desse? 2. Tem quantos 12,8? Também 2. Então, observe só. Imagine um retângulo assim, ó. Aqui é a base e aqui é a altura. Se eu fosse calcular o perímetro dele pensando em fórmula matemática, seria B mais B mais H mais H. B mais B dá para somar, porque é semelhante. Seria 2B. H mais H, 2H. Pois isso aqui é o que representa o perímetro de um retângulo. 2B mais 2H. Ou então, para quem não está entendendo nada, que eu sei que é o que está acontecendo, 12,8 mais 12,8 mais 5. Perímetro é a soma dos lados, viu? Aqui vai ficar, somando isso aqui, vai ficar 12 com 12, 24. 80 centavos com 80 centavos, 1,60. Com 24 já que eu achei ali, vai dar 25,60. É só pensar em dinheiro. 5 mais 5, 10. Eu tenho R$25,60. Com R$10 vai dar 35,60. Pronto. Então, o perímetro do quadrado foi 32. E o perímetro do retângulo, 35,60. Ou 35,6. Dá no mesmo, viu? Com produção de saco de arroz. Qual a medida da área do retângulo? Agora ele quer a área do retângulo, senhores. A área, base vezes altura. Que foi nossa base? 12,8 vezes a altura. Olha aí a mesma lógica que eu vou usar para calcular aqui, ó, o que eu falei ainda agora. Se fosse vezes 10, era só multiplicar com a vírgula para a direita. Ia ser 128. Se fosse vezes 10. Que é a metade de 128? 64, né? Então, o resultado disso aqui é 64. Olha aí, ó. 40. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14, vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 64. Né? Então, aí, a gente calcula a área do retângulo. E a do quadrado, professor? Ora mais.
Poderia ser base vezes altura, que dá 64. Ou os livros de matemática diz que a área do quadrado é x ao quadrado, o lado dele ao quadrado, é verdade. Olha aí quem é no x. O que é ele ao quadrado? É ele vezes ele? Mesma coisa. Então aí a gente finaliza essa questãozinha aí, mais ou menos, né? Besta. Vamos lá. Essa aqui é uma questão boa. Sebastião tem um terreno com as seguintes medidas: 26 de comprimento por 16 de largura. O terreno que o Sebastião tem é esse aqui. Eu vou até pintar ele aqui. É esse aqui, ó, quem tá falando, ó. De comprimento por 16 de largura. Então, isso aqui é a área do terreno dele. Só que diz assim, ó. Ele deseja aumentar. Aumentar, senhores, é o quê? Na matemática? Somar. Então, aumentar é somar. A medida da área do terreno para quanto? A nova área vai ser isso aí, ó. Certo? Então, o que eu tenho que imaginar aqui? Ele vai aumentar. Aumentar quanto? Quanto foi que ele aumentou? Olha aí que a gente tem aqui, ó. Ele aumentou x. Então, aqui tá muito fácil. Quem vai ser agora a nova base aqui? É eu pegar o 26, que era o terreno antigo, mas ele vai aumentar quanto? X. Então, vai ser 26 mais x. E a largura desse terreno é o 16 que ele já tinha, só que ele aumentou quanto? X. Ele disse que a nova área vai passar a ser quanto? 816. Agora tá fácil. O que é a área? Base vezes altura. Quem é a base? 26 mais x que multiplica. Que é a altura? Só que essa nova área vai passar a ser quanto? Agora bora lá, ó. Vai virar uma equação de segundo grau, ó. 16 vezes 26. Como eu não sou uma calculadora, eu vou ter que fazer, né? 36, 12. 12 com 3, 15. 6, 2, 6, 11. Deu quanto aqui? 416. Mais 26 vezes x. 26x. Agora aqui, mais 16x, mais x ao quadrado, que é igual. Pronto. Vai virar uma equação de segundo grau, com toda a certeza do mundo. Bora organizar ela. Primeiro x ao quadrado. Olha, soma e conserva o mesmo sinal. 16 vai 1, 12 vai 1, vai dar 42x. Para quem não sabe o que eu estou falando, eu estou somando 26 mais 16, é só isso. Agora nós vamos pegar quem? Mais 416, esse aqui, ó. Menos igual a zero. Por quê? Porque é uma equação do segundo grau. Então vai ficar como aqui? 42x. Subtrai e conserva o sinal do maior. O 16 com 16 vai embora. 800 menos 400, vai sobrar 400. Então agora aqui, ó, quem que apareceu? O A, o B e o C. Agora nós vamos, infelizmente, para mim achar o X, aqui ele já quer que eu use quem? A fórmula de Bhaskara. Então eu vou precisar do delta. Vamos lá, delta B ao quadrado menos 4AC. Olha a importância do sinal. Então, delta vai ser igual a 42 ao quadrado. 4, 8. 8, 16. 4, 16 vai 1. 1.764. Menos, ó. Com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Bota os dois zeros. Não é assim que se multiplica com o número que tem zero? Já ensinei 1 milhão de vezes. Perder muito tempo com isso não, senão vai ficar muito longo o vídeo, viu? Se eu fizer todos os...
1.764 mais 1.600. Nós vamos ter quanto? 3.364. 3.364. Esse é o delta. Claramente é maior que zero, né? Eu vou precisar tirar a raiz daquilo ali, né? Vou adiantar logo o caminho aqui. 58, né? E aí, como é que você vai achar no dia da prova? Se virem. Aí, o que é que acontece? X é igual a menos... Quem é o B? 42. Mais ou menos a raiz do delta, que é 3.364. Raizinha boa, né? Por 2A. X menos 42, mais ou menos, ali a raiz foi 58. Sobre 2 vezes 1, 2. Agora vamos lá. X1. Soma. Somando aqui, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai ficar positivo. 56 tira 42. Quanto? 58 tira 42. Sobre? Vai dar quanto? 8. X2. Nem me interessa o X2, sabe por quê? Porque na geometria não me interessa número negativo. Então, o valor de X é 8. Isso aí. Aí lascou, hein? Vamos lá, a próxima. Essa aqui também é boa. Vamos lá. Nessa figura, o maior quadrado é x ao quadrado. Ele está dizendo que a área disso aqui é x ao quadrado. Então eu entendo que aqui é x, que ali é x. Então aqui é x e aqui também é x. Vamos lá. A medida da área do retângulo é 8x. Agora mais. Se aqui já é x, para a área virar 8x, aqui eu preciso botar quem? 8. Para mim completar o quadrado, ó. 8. Então, como é que vai ficar aqui? A área desse quadrado, x ao quadrado. A área desse retângulo, 8x. 8x. Ele está falando que é a soma das medidas das áreas do retângulo que é 8x. No quê? Deu em cima. O enunciado da questão. A soma das medidas das áreas do retângulo é 8x. Ou seja, o retângulo mais retângulo todo esse vai dar 8x. Então, eu vou ter que dar quanto ali, então? Tem que ser 4. Ah, muito bem. Então, aqui é quanto? Por quê? 4x. 4x. Então, quem é aqui embaixo? 4. 4. Quem é a área desse quadradinho que está faltando aqui? 16. Bora lá montar agora. A equação do segundo grau, através de um trinômio quadrado perfeito. A área do quadrado maior, mais, quanto era a soma? Que é exatamente 4x mais 4x, né? Vai dar quanto? 8x mais o que eu queria descobrir, que é quanto? 16. Será que realmente isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Ó, a pergunta aqui, ó. Qual é a área do quadrado? É completar quadrado, né? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Se a gente for pensar num trinômio quadrado perfeito, ó. Seria o quadrado da soma, né? Tira a raiz desse aqui, é x. A raiz desse aqui, 4. E agora multiplica duas vezes. 4 vezes 2, 8 vezes x, 8x. Então eu provo que sim, é verdade. Tá bom? Isso aí é a ideia de completar quadrado. O único BOzinho aqui tá no enunciado, né? Então vamos lá.
Agora nós vamos fazer o quê? Os estudos das raízes de uma equação de segundo grau. O que é estudar as raízes, senhores? É a gente pensar no delta. Vamos lá. Delta maior que zero. O aluno já tem que saber duas raízes diferentes. Se eu tenho duas raízes diferentes, é porque o delta é maior que zero. Delta igual a zero. Duas raízes iguais. Ou, entre outras palavras, tem livro que diz uma única raiz, já que elas são iguais. E delta menor que zero, não existe raiz. É isso que eu tenho que saber. Então, pensando nisso, nós vamos começar a resolver esse tipo de questão. Olha só a pergunta. Verificar se o número menos 5 é raiz da equação. Aqui ele não está falando em soma de raiz, aqui ele não está falando em produto de raiz, não. Está mandando eu verificar. Ainda agora eu mostrei para vocês como é que se verificava se um número é raiz da equação. Substituindo esse número por x na equação. Se der uma igualdade, sim, é raiz. Então vamos lá. A minha equação está assim, ó. 2x ao quadrado mais 9x menos 5. Por que eu estou botando parênteses? Para a gente substituir o que ele está mandando eu verificar. Quem é que ele está mandando eu verificar? O menos 5. Então, onde tem x, bote menos 5. E vai resolvendo, ó. Primeiro aqui a potência. Base negativa expoente par vai ficar positivo. Menos 45 menos 5. Olha. 50. Sinais iguais. Soma e conserva o mesmo. Sinal. Sim, o menos 5, ele é raiz da equação. Por quê? Porque quando eu substituir no lugar de x, a gente obteve uma igualdade. Esse é o método. Qual seria o outro? Resolver a fórmula de Bhaskara, achar o x1 e o x2, só que ia demorar mais. Mas quando ele pede para verificar, é assim que a gente faz, viu? Substitui o número no lugar de x. Olha aí. Calcule o valor de P na equação tal, ó. O P tá ali, ó, no lugar do C, porque o A é 3, o B menos 14. Então, o que que nós temos ali é exatamente o valor do C, não é? Quem é o C? 2P. Vamos lá, continuar a história. Para que uma das raízes seja 2. Então, o que ele está me dizendo quando ele diz assim, ó, para que uma das raízes seja 2? Só tem uma forma de saber. Pegando aquele 2 e jogando no lugar do... Como é que eu verifiquei ainda agora? Como é que eu verifiquei que menos 5 era a raiz da equação? Eu peguei o número menos 5 e substituí no lugar do... Deu uma igualdade? Equação. Só que aqui a questão está dizendo assim, ó, calcule o valor de P da equação tal, tal, tal. Para que? Então, quando ele diz que para que uma das raízes seja 2, é que ele está me afirmando que aquele 2 ali é solução. Então, ó, o que eu vou fazer aí, ó? Onde tiver x, eu vou botar o 2. Vocês vão observar que só sobrou a variável P, que é exatamente o que eu vou procurar. Vinte e oito. Doze, aqui ó, multiplicação, ó. 12, 3 vezes 4, 12. Menos 28. Mais 2P igual a 0. Subtrai e conserva o sinal do maior. Vocês vão observar que o valor do P vai aparecer. Por quê? Porque as únicas variáveis que eu tinha ali eram x e o P. Quando eu boto um valor lá no lugar do x, nós vamos achar o P. Então nós vamos ter 2P, que é igual a 16. Logo, P é igual a 16 sobre 2. Logo, P
É 8, pronto. Por quê? Porque ele me disse que aquele 2 era uma das raízes. Então eu pego ela. Pelo amor de Deus, não confundam com soma e produto de raízes. Não confundam as coisas. Vamos lá, uma parecida também, ó. Sabe-se que o número 1 é raiz. Então, quando ele diz que eu sei, ele está me afirmando. Então, eu vou pegar aquele 1 e vou jogar no lugar de quem? De x. Porque eu sei que ele é raiz. Quando eu pegar ele e jogar no lugar do x, sabe o que eu vou descobrir? O a, que é o que está faltando. É a mesma coisa aqui, ó. A raiz era 2. Quando eu substituir, ó, eu achei a variável lá, o p. E aqui, se eu substituir no lugar do x, eu vou achar o a. Bora ver como é verdade? A, que é nosso x, que ele está mandando verificar. Verificar não, porque ele me disse que é. Que eu vou substituir. Onde tiver x, a gente bota aquilo ali, viu? Olha aí o que vai acontecer. 1 ao quadrado é 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, igual a 0. A vezes 1a. Subtrai e conserva o sinal do maior. Olha aí, quem é que apareceu pra gente? O A. Cuidado com as coisas, não confunda as coisas. Vamos lá. De novo, parecido. Ó, determine o valor de P na equação x ao quadrado menos 6x mais P menos 5 igual a 0. De incógnita x, de modo que suas raízes sejam... Olha, observe que agora ele não me deu as raízes. Ele só veio usando essa palavra, ó, que elas sejam diferentes. Aí eu tenho que lembrar que quem é que determina que as raízes são diferentes? Delta maior que 0. Quando é que elas são iguais? Quando delta é igual a 0. E quando é que não é real? Quando o delta é menor. Então eu vou calcular os 3 casos. Na verdade, precisa calcular só um. E depois lembra que a gente só vai mudando o sinal. Então bora lá calcular os 3 casos. Quando é que eu vou ter duas raízes diferentes? Quando o delta é maior que 0. Então eu vou lá na minha equação, ó. Primeiro eu tenho que saber quem é delta. B ao quadrado menos 4AC maior que 0. Por quê? Porque duas raízes diferentes. E agora eu preciso do ABC. Quem é o A? 1. Quem é B? E quem é C? Vamos lá. O B é menos 6. Quem é A? 1. Quem é C? Já fizemos aqui também na atividade. Tem lá nos vídeos de resolução. Tá bom? Então, ó, 36... menos 4, que vai multiplicar aqui, eu vou fazer assim para vocês entenderem a distributiva. Menos 4P. Mais, né, porque os sinais iguais positivo 20, maior que 0. Então vai ficar 4P mais 20, menos 36, maior que 0. Aí vira uma equaçãozinha básica aqui, ó. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos P. Ó, quem é que vai para o outro lado? Porém, senhores, a letra, a variável não pode ser negativa. A gente multiplica. E nessa situação inverte tudo. O que é menos fica mais. O que é maior que fica menor que. E o que é mais fica menos. Então, P menor que 16 sobre 4. Logo, P é menor que menos 4. Pronto, aí você acha que eu vou calcular aquilo ali tudinho? É só bem que a gente mudar bem aqui, ó. Só o finalzinho. Esse final aqui que eu vou pegar, ó. Eu não sou besta. Vem aqui, ó. Só esse finalzinho aqui, ó. Porque a conta vai ser armada do mesmo jeito. Só que você, em vez de ser maior que, vai ser igual. Olha ali, ó. Menos P igual a 16. Aí não pode. Multiplica por menos 1. Vai ficar 4P igual a menos 16. Logo, P
é menos 16 sobre 4. Logo, P. Só mudou isso, ó. Então, pela lógica, o aluno que é esperto, ele já entende. Ora, se por maior que ele fica, lá no final ficou menor que, então lá no menor que ele vai ficar maior. Só isso, tá invertendo. Mas bora lá pegar o pedacinho que mudou tudo. O que mudou tudo foi isso aqui, ó. Ó. Aí eu vou botar aqui, ó. Vamos lá. Menos 4P não é maior que. Agora esse caso aqui é o quê? Menor que 16. Aí multiplica por menos 1. Ó, o que é que o menos 1 faz? Inverte tudo. P maior que menos 16 sobre 4. Logo, P. Pode ver, é o mesmo cálculo, ó, mesmo jeito. Pega só aquela parte ali e troca o sinal. No raízes iguais, bota o igual. Nas raízes não reais, bota menor que. E aí vai. Mesmo cálculo, não mudou nada. Nessa situação, porque para a mesma equação ele pediu os três casos, ó. Sejam raízes diferentes, sejam raízes iguais e não exista raiz. Tá bom? Vamos para frente. Vamos de parecido, ó. Vamos determinar o valor de P. Leiam com atenção. Vamos determinar o valor de P na equação, tá aqui a equação, para que essa equação tenha, olha a palavra-chave, uma única raiz. Quando é que isso acontece? Quando delta é igual a zero. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Agora eu vou lá, agora eu preciso de quem? Do B, do A e do C. Quem é A? Quem é B? É o que acompanha X, ó. É o menos P. E quem é C? 9. Agora vamos lá substituir, ó. O nosso B é menos P, para quem não tá vendo aqui, ó. Menos 4. A é 1. E C é 9. Então nós vamos ter o quê? Base negativa expoente para ficar positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Olha só. Se a gente fosse pensar em equação, isso aqui seria uma equação incompleta. Do tipo B, se resolve tirando a raiz do C. Porque agora a variável não era X, a variável agora aqui é quem? P, mas é a mesma lógica. Então, ó, P ao quadrado, quer que eu jogue para o outro lado? 36. Então, nós vamos ter P, só tem um jeito da potência sair. Em forma de raiz. Então, nós vamos ter o quê? P mais ou menos 6. Então, quem é o valor daquele P? É a solução. Que é a solução? Menos 6 e 6. Então, tem essa aí, né? Vamos aí. Essa aqui é um problemazinho, ó. Agora aqui eu tenho que achar a equação. A equação do segundo grau, ela tá no texto. Tá dizendo assim, ó. Pensei em um número. Eu não sei que número é esse, eu vou chamar de X. Eu não sei quem é ele. Então, ó, pensei em um número. X. Então, eu vou botar ele aqui, ó. Aí, o que foi que ele fez com X? Elevou ao quadrado. Ele pensou no número. X. Elevou ao quadrado. Subtraí 60. E obtive 800 e... Vai aparecer uma equação do segundo grau. Olha aí, ó. X ao quadrado menos 60. O que é que eu trago para cá? 840 igual a zero. Olha só o que, é que nós vamos ter aqui. X ao quadrado. Sinais iguais somam e conservam o mesmo. Olha só. E agora? Virou uma equação incompleta. Eu tenho o A e tenho o C. Tá faltando o B. Se resolve como? Tirando a raiz exatamente do C, ó. Então, olha só como essa aqui é fácil. Isso aqui só sai de uma maneira, mais ou menos. Quem é x1? 30. Quem é x2? Já foi. Simples demais. Ou então, se você não sabe tirar a raiz de 900, imagina um 900 assim, ó. 9 vezes 100. Quem é a raiz de 9? Quem é a raiz de 100? Olha aí quanto é que dá. Fatoração. Agora, sim, nós vamos para a parte de quê? Relacionar as raízes aos seus coeficientes. De onde é que vem isso, professor? Daqui, ó. Eu tenho minha fórmula geral, certo?
E a gente faz isso aqui, ó. Olha só o que acontece. O A vai embora. Sobra x ao quadrado. Mais, olha quem é que tá bem aqui. A soma das raízes, né? Quem é que tá bem aqui? A fórmula do produto. Resumindo, a nossa equação ela vai ser escrita assim agora, senhores, ó. O número que está aqui é a soma das raízes. E o número que está aqui, o produto das raízes. Então, é isso aqui que ele quer que eu fale. Olha, ó, o que ele está mandando eu fazer. Calcule a soma e o produto das raízes de cada uma das seguintes equações. Sem resolver. Então, ela não quer que eu calcule o x1 e o x2. Ela quer que eu faça sem resolver. Aí, o que é que nós vamos precisar? Que é a soma das raízes? Não foi o que eu acabei de escrever ali, não. E quem é o produto? C sobre A. Pronto. Agora é só achar o A, o B e o C e jogar ali, ó. Vamos lá, quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 1. E quem é o C? Pronto, vou jogar na fórmula. Menos, quem é nosso B? Menos 1 sobre quem é o A? 1. Vai ficar positivo. 1 dividido por 1. Olha aí a soma das raízes. 1. E o que é o produto? O C, que é menos 20, sobre A. Olha aí. Já foi, é só isso, senhores. Tá bom? Sem calcular. Vamos para a próxima. É só jogar na fórmula. Então, eu preciso de quem? Do A, do B e do C. Ó, quem é A? B, 8, C, 1. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos jogar na fórmula, que é a fórmula da soma. Menos B sobre A. Menos a fórmula. Quem é nosso B? Quem é nosso A? Pronto, ó, dá para simplificar, ó. Então, nós vamos ter menos 1 sobre... Isso aqui é a soma das raízes. E quem é o produto? C sobre A. O C é 1 e o A é 16. Acabou aí, tá aí a soma e o produto. Coisa simples e besta. O problema de vocês é que vocês não sabem interpretar e separar as coisas. Então, bora lá, o que acontece? E lembre que no dia da prova não estarei aqui, né? Que é quarta-feira. É o dia da minha folga. A é 6, B é menos 4 e C é menos 3. É só jogar na fórmula, senhores. Quem é a fórmula da soma? Menos B. É só substituir, ó. Menos a fórmula. Quem é o B? Sobre A. Vai ficar 4 sobre 6. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Vai dar 2 sobre 3. Essa aqui é a soma. Produto. C sobre A. Que besteira um negócio desse aqui. C. Menos 3. E quem é o A? 6. Simplifica. Pronto, aí a soma e o produto. Sem calcular a equação, sem calcular nada. Só usando isso aí. Vamos lá aqui para o próximo. A. 10. B. 3. C. Menos 4. Soma. É só saber a formulazinha, ó. Quem é o B? Quem é o A? 10. Pronto, se eu quisesse eu terminaria aqui, ou o aluno que é mais esperto, ele já entende que é essa mesma coisa aqui, ó. Produto C sobre A. Quem é o C? Menos 4. Quem é o A? 10. Ó, o aluno que é esperto, menos 0,4. Muitas das vezes a gente só usa a forma de fração mesmo, viu? Mas isso aqui, por que eu chamo a atenção? Porque em vestibular, concurso, ele nunca vai te dar fração. Ele sempre vai querer que tu entenda se eu posso escrever ele de outra maneira. Ou simplificada, ou de alguma forma dividida também. Tem outra maneira de escrever isso também, senhores, ó. Aqui dava para simplificar por 2, ó. Ia dar menos 2 sobre 5, tá bom? Olha aí. Agora aqui, diz assim, ó. Os números x1 e x2 são as raízes da equação. Ok.
Aí ele deu lá a equação. 3x ao quadrado, menos 7x, mais 2. Nessas condições, sem resolver, de novo, ó. Sem resolver, ele quer que eu calcule isso aqui, ó. Essa expressão, ó. Mas vocês sabem me dizer o que é isso aqui? É a soma. E aqui é o quê? O produto. Então, moral da história. Quem é a soma? Não é menos B sobre A? Menos quem é o B? Menos 7. Não é não? Vou entender não o que é que eu tô falando. E quem é o A? Vai ficar como ali? 7. Pronto. Essa é a soma. Agora vou calcular o produto. Quem é a fórmula do produto? C sobre A. Quem é C? É por isso que a primeira atividade que a gente fez foi identificar o ABC. Tá bom? Quem é o A? Pronto. Então, ó, eu tenho a soma e tenho o produto. Agora é só substituir, ó. Quem é a soma? Quem é o produto? Pode somar isso, professor? Pode, porque os denominadores são iguais. Aí soma lá em cima. 9. 9 dividido por 3. Coisa besta. Aí o aluno olha aquilo ali. Meu Deus, x mais 1 mais x2 vezes... Aí entra em desespero. Então, bora lá. Uma parecida. Dada a equação, deu lá a equação. Determine o valor do coeficiente C. Olha, ele pedindo C. Meu Deus, quando é que eu uso delta? Quando é que eu substituo x no lugar de alguma coisa? Só ler a questão atentamente. Ó, de maneira que o produto, então eu já venho aqui e escrevo assim, ó, produto C sobre A. Não é isso que ele está dizendo? Produto das raízes. Ó, quem é o produto das raízes? Nessa equação, quem é o produto? 5 sobre 4. Então eu vou pegar esse 5 sobre 4 e vou botar no lugar de quem? De B, que é o produto. C é o procurado. E quem é o A? Cruz. Credo. 4C. Que é igual a quanto? 10. Logo C. 10 sobre 4, né? Perdão. Então quem é C? Por 2, né? 5 sobre 2. Poderia ser assim, como C poderia ser quem? Isso aí. Entenda que a gente pode ir além, né? Reduzir mais aqui não poderia. O máximo era transformar em número decimal. Vamos lá, parecida também. Olha aí, ó. Qual deve ser o valor do coeficiente B para que, olha agora, soma. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, a soma é menos B sobre A da equação. Seja, ó, quem é a soma das raízes? Eu vou botar no lugar de quem? Do S. Quem é o S? Menos 7 sobre 6. Vamos lá. Então, eu preciso de quem agora? Do B. O B é o procurado. Então, não tem como. Mas quem é o A? 2. Cruz, credo de novo. 6 vezes menos B vai dar menos 6B. Menos 7 vezes 2, menos 14. Não pode. Menos 1. Então vai ficar 6B, que é igual a 14. Logo, B é 14 dividido por 6. Simplifica para facilitar a vida de vocês. Vai ficar B é igual a 7 sobre... Acabou, senhor. Saiu o valor de B. Vamos lá. O produto das raízes. De novo, é o mesmo esquema. Ó. O produto das raízes é quem? Na equação tá, ó, que ele está dizendo que o produto é quanto? Então, qual é? Eu já vou começar botando assim. Ó. Produto é igual C sobre A. Quem é o P que ele diz que a raiz é igual a quanto? O produto delas? Aqui, ó, 3/4. Ó. Agora, basta eu identificar o quem? O C e o A. O C eu tenho
O C é tudo isso aqui, ó. Olha ali a equação. O A é o que acompanha x ao quadrado. O B é o que acompanha x. Então, aquilo ali é o termo independente, ó. Sobre quem é o A, que é C sobre A, o A é 2. E agora, Amanda, cruz credo. 4 que multiplica 2m menos 3, que é igual 3 vezes 2, 6. Aqui dá quanto? 8m menos 12, que é igual a 6. Logo, 8m é igual a 6 mais 12. Logo, 8m é igual a 18. Isolo m, 18 sobre 8. Então, m vai ser igual a 9 sobre 4. Leio, entendo. Por isso que eu tenho que saber a fórmula do produto e da soma. Lembrando que a soma ela tem 3 maneiras de ser escrita. Ó. Assim, o S, a fórmula e essa aqui, ó. Já que é a soma das raízes. Quando é que eu vou usar essa última? Quando ele vier me dando x1 e x2. Que é quase que as últimas que a gente usa ela. Geralmente ele vem pedir pra gente usar sempre isso, ó. Aqui outra parecida aí. Na equação tal. Por que P é diferente de zero? Porque o P ali, ó, está no lugar do A. Qual é a lei de existência? A diferente de zero. Olha ele falando aqui, ó. Soma das raízes. Então eu já começo assim, ó. S é igual a menos B sobre A. Ó, quem é a soma das raízes? Eu vou botar no lugar do S. Menos o B eu tenho. Tenho. Só que tem o menos da fórmula com o menos do B, ó. Não esqueçam. Quem é o A? É tudo aquilo ali, ó, que está acompanhando o x ao quadrado, ó. 2P. Então agora aqui, ó, cruz, credo. Isso aqui vezes 1 é ele mesmo. E o credo, que vai ficar positivo, né? 3 vezes 4, 12. Então quem é P? 12 dividido por 2. Logo P, fácil demais, senhores. Agora é escrever uma equação através das suas raízes, né? Não vou explicar muito aqui não, ó. É aquela fórmula lá, ó. X ao quadrado menos SX mais P. Que ali é soma e produto, né? Boa. Gente, tem alguém aqui que queira jogar voleibol? De 14 a 15 anos. Não, né? Glória a Deus. Menino. Feminino? Aí aqui a soma das raízes é o seguinte. Os seguintes pares. Ele está me dando o x1 e o x2. O x1 é 5. O x2... Agora eu entendo que eu tenho que usar qual fórmula? B sobre A? Não. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que calcular a soma e o produto. Somando. O que é a soma? x1 mais x2. Quem é que vai ser a soma? 12. E quem é que é o produto? Multiplicando. Quem? 5 vezes 7. Então quem é que vai ser o produto? 35. Agora eu vou conseguir escrever a equação. Olha aí, ó. Porque a fórmula é essa, ó. X ao quadrado menos SX mais P. Olha quem é que eu preciso? Do S. Quem foi nosso S? 12. Quem foi nosso P? Pronto. Aí, ó. Escrevi a minha equação através das suas raízes. Aqui. X1. 6 mais 6. Então a soma deu quanto? 12. E quem é que vai ser o produto? 6 vezes 6. Então o produto deu 36. Olha como é que nós vamos escrever. É só substituir aqui, senhores. Ó. Vamos lá. Ó. X ao quadrado menos. Quem é o S? Aqui o S, ó.
12. Quem põe o P, produto, olha aí, a gente escreve as raízes, escreve a equação através das suas raízes, somando e multiplicando. Isso. Vamos lá, ligeiro para não perder tempo. Soma, menos 2, mais 11, a soma das raízes, ó. Subtrai e conserva o sinal do maior, vai dar 9. E o produto? Menos 2 vezes 11, né? Multiplicar produto? Menos 22. Agora, bora lá substituir. X ao quadrado, menos, que é a nossa soma, 9. E que é nosso produto, ó. Vai ficar x ao quadrado, menos 9x, menos, né? O sinal diferente ali é negativo. Menos 22 igual a 0. Então, observem que eu escrevi a soma, eu escrevi as raízes através da soma e do produto. Eu vou passar essas outras aqui, senhores, que é a mesma coisa, viu? Isso vai ficar muito longo. Então, bora lá. Agora é o contrário, ó. Ele não tá mandando mais eu somar e nem multiplicar. Ele já tá me dando a soma, ó. A soma. O produto. Então, basta jogar na fórmula. Aí vocês têm que saber que é a fórmula. É essa aqui, ó. SX mais P igual a 0. Pronto, vai lá substituir. X ao quadrado. Quem é nosso S? Soma. 7. Quem é nosso produto? 10. Olha aí, eu escrevi através da soma do produto. Aqui, ele tá mandando primeiro eu somar e multiplicar para achar o S e o P. Aqui não, ele já tá me dando o S e o P. Né? Vamos lá na fórmula. X ao quadrado, menos, ou menos é da fórmula. Quem é nosso S? Menos 4. X mais quem é o P? Menos 60, que é igual a 0. Então vai ficar x ao quadrado, ó, positivo, negativo, pronto. Vamos lá. X ao quadrado, menos da fórmula. Quem é nosso S? 1/2, que multiplica x, aqui, ó, o S é aqui, ó, da fórmula, ó. Mais, quem é nosso P? 1/2 igual a 0. De onde é que eu tô tirando esse, que isso aqui é a soma e que isso aqui é o produto? Olha aí a questão dizendo a soma, ó, o produto. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, x vezes 1, x sobre 2, sinal diferente, negativo. Igual a 0, perdão. Então, senhores, aqui a gente finaliza nosso vídeo, viu?